Olá, Tainá, Tirvelo, Isabela, Geraldo. Oi, Luiz, que bom que você está aqui. Gente, que bom que vocês vieram para essa live. Oi, Jaime, tudo bem? Isabela. Olha, hoje a gente vai falar de um tema muito legal. Brito, eu adoro legal design. E assim, o professor Daniel, tudo bem? Você está sempre também presente nas nossas lives. Muito obrigada pela presença. Pereira, Igor. Ai, que bom, meus queridos do PJT estão aí também. Hoje a gente vai falar com Ana Holtz, Ana Paula Holtz, que é uma designer e advogada. Eu acho o máximo isso. E ela vai trazer pra gente a visão, né, de como é que a gente usa o legal design, porque hoje tudo tá muito rápido, né, gente? Então não dá mais pra gente pensar em fazer petição, parecer. Eu falo isso muito pra minha equipe de advogados. Eu digo, gente, olha, por mais que a gente tenha que primar pelo conteúdo, a gente tem que tentar transformar essa informação no mais palatável possível pro juiz, pro desembargador, pro ministro, pra quem quer que seja. Porque as informações estão fluindo, as pessoas têm pouco tempo, é muita coisa acontecendo, então você tem que passar da melhor forma a informação e o seu recado. Eu acho que o legal design ele ajuda muito nesse aspecto, né? E é uma ferramenta importante hoje em dia. Antigamente, a gente, quando se formava em direito, a gente dizia, não, tem que saber escrever bem e falar bem, né? Não errar o português, saber fazer uma boa redação, uma boa dissertação. Mas hoje em dia exige-se mais, né? Até porque as operações são complexas, a gente que atua na área tributária, eu entendo que a relevância é gigantesca, porque há dificuldades, né? A nossa área não é uma área fácil. A gente tem que passar informação para jogadores que não conhecem muitas vezes da nossa área. Então, assim, eu acho que essas estruturas, organogramas, alguns desenhos, linha do tempo, eu uso muito, e isso ajuda demais ao despacho, ao entendimento, à compreensão. Oi, Chaga, seja muito bem-vinda, Marciele, Alessa Mamed, Eliana. Ah, Fernanda Caravina tá aí. Beijo, lindona. Fernanda Caravina me dá aula de legal design, tá, gente? Então eu tô aqui, na verdade, só aprendendo alguma coisa aqui, né, Fê? Norton, muito legal vocês estarem aqui. Norton também, que sempre nos acompanha. Dani, que bom que você veio, Dani. Seja bem-vinda aqui também. Muito bom vocês estarem aqui com a gente. Eu tenho certeza que vocês não estarão perdendo tempo de vocês, que a Ana vai trazer dicas fantásticas para vocês. Oi, Marcinha, que bom que você veio. Muito bom. Oi, Rafa, Leonardo. Muito bom ter vocês aqui. Que realmente assim, eu tava falando pro pessoal que tava entrando. Oi, Lorraine, que bom. Você também tá sempre acompanhando a gente nas lives do PJT. Um bando de amigo querido aqui. É ótimo falar para as pessoas queridas, né? E ainda mais essa hora, então eu agradeço. Vocês normalmente perdem o horário do almoço com a gente, agora vocês estão com a gente também no horário do jantar, não é isso? Duplamente a gente fica, almoço e jantar. Pati Viana, a Ju também entrou. Bom, a Ana já tá pedindo a solicitação e ela já vai entrar para falar com a gente. Olá, Ana, tudo bem? Seja Tudo bom? bem-vinda. Tudo ótimo. Olha, um prazer muito grande ter você aqui com a gente. Que bom! Eu estava procurando lá no Tutoria Jurídica, no PJ Jurídica, agora eu achei aqui, porque são tantos perfis, né, Micaela? Então. É uma loucura, é uma loucura, Vera. Olha, Ana, assim, vou fazer uma apresentação rápida de você para quem não te conhece. Tem várias pessoas aqui que adoram legal design, tá? Eu tenho a Fernanda Caravina, que lá da empresa é uma das pessoas que mais Oi, estuda. Fer, tudo bom? Ela tá aí com a gente, está assistindo. Então, assim, Ana, ela é uma advogada e designer, o que é o máximo, né? Ela une as duas coisas. Especialista na parte de direito, de economia, de empresas e também na parte de design. E ela é consultora, né, de serviços e produtos em design e também presta consultoria na área de visual law e de legal design. E além do mais, ela tem um podcast, quem quiser acompanhar ela, que é Direito e Design, que é sensacional. Eu acompanho no Spotify e recomendo. Aliás, eu li aquele livro que você recomendou no seu podcast Sprint, achei o máximo também. Né? Muito bom. Então, eu queria te passar a palavra agora para você conversar com o pessoal, dar uma visão geral do que é o legal design.
Tá ótimo. Boa noite, todo mundo aí do Tutoria Jurídica, do PJG, da Micaela, né? São tantos perfis juntos aí, estou conhecendo o trabalho de vocês, acompanhando. É intensa, né, a programação. Mas a Micaela, você é uma baita comunicadora, né? Você já sintetizou tudo, juntou tudo e pegou o princípio aí também do design, que da informação jurídica, que é sintetizar a informação de forma concisa, né? Então é isso, né? Sou advogada aí da vida inteira, jurídico de empresa, onde eu trabalhei, de uns anos para cá fui para o design e tenho desenvolvido trabalhos com advogados, ensinando o processo de design para o direito, e aí vocês me veem em todos esses lugares aí, né? E tá uma doideira, né? A gente está trabalhando muito aí com pandemia, online, as coisas não param. Eu acho que ficou mais claro ainda, mais evidente, né, que a gente precisa fazer um direito do jeito que as pessoas usam hoje em dia, do jeito que o mundo funciona. Então, eu tenho tido muito trabalho, visto também, acompanhado as pessoas aí se adequando, aproveitando até, né, esse período que está sem trânsito, mas tem mais louça para lavar, né, mais coisa para fazer em casa, mas a gente também está com menos atividade social e menos perdendo tempo no trânsito, então está dando aí para se dedicar aos estudos. Eu acabei de lançar um e-book de Visual junto com o Alexandre Zavalha Coelho, ele está na página da Thomson Reuters, mas também vocês podem me chamar aí no meu perfil, no Ula Holtz, e eu dou o link para vocês, tá? Eu quero, viu? Já aviso que eu vou lá e pedir o link. Não, é o primeiro livro, o primeiro material dedicado a Legal Design e Visual Law em português. Então, é um trabalho que a gente vem desenvolvendo depois dos cursos, né, e em company, convivendo com advogados, é a forma de levar isso de um jeito que todo mundo possa aplicar, porque o que eu acredito é que todo mundo pode ser um pouquinho designer, né? Olhando aí pela minha formação, advogando em empresa, esse lance de você precisar traduzir o direito para os executivos, né? Precisar falar das coisas de direito para as pessoas que não entendem aquilo, que são técnicas de outras áreas. Então, essa vida inteira me deu um treino que muitos advogados aí que eu converso têm de forma, né, natural, até uma espécie de sobrevivência, né, para você se virar nesse mundo. Mas quando você coloca o pensamento de design, a abordagem de design, o UX, né, UX, que é a experiência do usuário, aí muda o jogo, porque a gente, no direito, a gente aprende o tempo todo a se comportar como advogado, mas poucas vezes nós nos colocamos na perspectiva do cliente. Então, quando você se coloca na perspectiva do cliente, do receptor da informação, do juiz, da pessoa para quem você está resolvendo um problema, você precisa de outras ferramentas que normalmente o curso de direito não entregava para a gente, né? A formação jurídica está mudando, graças a Deus, né? Então, assim, além do direito material, que eu sempre digo para as pessoas, estudem, né? Legal design, beleza, é super importante, mas, assim, direito se faz com direito material, com processo civil, constitucional, tributário e prática jurídica. Então, às vezes, tem advogados muito jovens ou até estudantes encantados com o legal design. E eu sempre digo, se dedique à sua prática jurídica primeiro. Construa a sua prática jurídica, entenda como é que isso funciona no mundo e aí depois você vai colocar o design dentro disso, dentro da tua prática, que é o molho, né? É o jeito que a coisa funciona. Tem gente que chama o design de soft skill, tá? Design não é soft skill, não. Design é uma ciência social, né? É uma disciplina feita para construir pontes entre as pessoas e os problemas que elas querem resolver. Então, nós usamos design todos os dias da nossa vida, né? Agora aqui, para entrar nessa live, a gente usou uma interface do Instagram
com botões, com telas, com formas da gente se conectar. E estamos usando design, sim. Então, todo dia, para espremer uma laranja, eu uso design. Né? Se o meu espremedor não tiver um bom design, que a minha mão encaixe, que seja do tamanho da laranja, né? Já experimentou espremer laranja no espremedor de limão? Ou limão no espremedor de laranja? Não é igual. Dá ruim, né? Então, o design vem lá de trás, né? Ajudando humanos a fazerem tarefas. E cada vez mais as nossas tarefas, elas são digitais. Elas são, né, no ambiente online. Então, hoje é impossível a gente viver sem tecnologia. O design não é tecnologia, o design é inovação, mas o design está grudadinho com a tecnologia. E o direito também tem que estar grudadinho com a tecnologia, porque se não tivéssemos tecnologia, né, Micaela, que a gente estava falando agora por sinal de fumaça. Então... não tem condições. A tecnologia ela veio de uma forma. E aí, Vera, eu acho que você tocou em 2 pontos muito. Vera, Ana, porque estavam brincando comigo, porque eu cheguei e falei, não, porque ela é Ana Holtz. Eu falei, cuidado, ela é parente da Vera Holtz. Aí eu fiquei com Vera na cabeça, não sei porquê. Prima do meu marido. Vera, sou fã da Vera. Né? Eu amo ela também. Então já mando um abraço para ela, aproveitando o ensejo. Mas aí, bom, o que acontece? Você falou num ponto que é muito relevante. O legal design, muitas vezes as pessoas veem, eu vou aprender, eu vou estudar o legal design. O legal design, se é um conteúdo jurídico, ele fica vazio de sentido, você não vai ter como utilizar. Então é importante que você use ele, e eu brinco um pouco, faço uma comparação meio lesco-lesco, vamos dizer assim, com o processo civil. O processo civil é um instrumento do direito, né? Da mesma forma que o legal design passa a ser um instrumento do conteúdo do seu direito. Você vai estar veiculando a informação de uma forma que seja consumida e visando mais o receptor. Porque a gente no direito tem um hábito um pouco arrogante de pensar só na informação que a gente quer passar e no conteúdo. A gente esquece da criatura que vai ler aquilo ali, né? E aí, ou vai ouvir, né? Porque numa reunião, numa apresentação, a gente falando com empresários, etc., a gente acaba que tem que pensar nisso. E a tecnologia que você acabou de tocar, ela se torna cada vez mais relevante no sentido de que as pessoas não estão mais com aquela vibe de antes de lerem uma petição inicial, por exemplo, de 100 páginas. Entendeu? A pessoa não vai querer. Eu já vi desembargador e ministro virar para mim e dizer, Micaela, olha só, a petição passou de 10 páginas, eu já vou para a parte final. Ou seja, não adianta. Você está querendo confortar a quem? Seu ego que você fez uma petição de 100 páginas, ela não será efetiva. Então, assim, a gente tem que ver que com o avanço tecnológico, as pessoas estão cada vez mais visuais, estão tendo menos paciência para ficar lendo textos gigantescos. E isso faz com que a gente tenha que necessariamente nos adaptar para que a nossa informação chegue ao seu objetivo, atinja o alvo, né? E aí o pessoal do direito começou a pensar nisso. Caramba, é importante eu pensar no que o desembargador vai achar, no que a criatura lá da companhia para quem eu estou querendo vender meu serviço vai achar. Então começo a ter que mudar a minha linguagem, não posso mais ficar naquele negócio de falar latim com os outros que não entendem latim, né? E aí eu queria que você passasse para o pessoal que está acompanhando a gente o seguinte: qual é a utilidade, Ana, que você vê do legal design, por exemplo, na advocacia de contencioso? Camarada que vai para o tribunal, que vai despachar, que vai falar com o ministro. Como é que você vê isso? Tá. Nossa, adoro. Deixa eu só dar um beijo primeiro para a Van Fortunato, que eu vi que entrou. Para Ana Paula Orsi, prima de Tatuí, também dos Holtz. Para Maísa, para Fer Caravina, gente, eu sou meio... não enxergo muito bem, tá? Então, assim, quem eu vi que entrou... muita gente aí que está estudando design, que é fã dessa matéria. E a gente falou bastante, a gente falou nesse início, né, do design da informação, do design que a gente está chamando de visual law, né, o design da informação jurídica, como eu comunico o direito de uma forma mais simples, né? Mas existe um design, o visual law ou o design da informação jurídica, ele é um pedacinho do legal design, né? O legal design, na verdade, é como eu melhoro produtos, serviços e experiências. E aí, você tem toda uma jornada jurídica para melhorar.
Eu acabei de falar no meu último podcast com o pessoal da Direito de São Bernardo, a Faculdade de Direito. Eles têm um laboratório de inovação jurídica e de design lá dentro da faculdade. Então, eles têm ciência de dados e design, trabalhando projetos a longo prazo dentro da Faculdade de Direito, tá? É uma das primeiras experiências dessa no Brasil, tem pouquíssimas no mundo. Fiquem atentos lá. O que eles usam lá? Eles usam ciência de dados, eles usam metodologias ágeis, eles usam gestão e usam design da informação. Para quê? O que eles estão trabalhando lá? Uma das coisas que eles estão trabalhando é o atendimento à comunidade lá no núcleo de prática jurídica da faculdade. Então, a faculdade tem um núcleo de prática, onde atende as pessoas há mais de 20 anos, como toda faculdade, né? Tem ali, os estudantes, né, atuam, tem essa interação com o público, e aí você tem todo um fluxo, né? Como que a pessoa chega, como é que ela é atendida, como é que eu cadastro, qual é a demanda dela, normalmente é contencioso, né? Então, como é que eu litigo. Então, você tem... eu só estou dando esse exemplo para vocês verem o legal design também de um jeito macro, né? Que isso pode servir para melhorar o atendimento dentro de um escritório de advocacia, um fluxo de processos dentro do judiciário também, né? E aí a gente entra no contencioso, que foi a pergunta que você me fez, né? Então, como que o legal design melhora a vida do advogado de contencioso? Então, essa semana lá eu estava dando uma aula para uma turma de pós-graduação de processo civil e saí com a minha cabeça explodida, né? Porque eu sou processualista raiz, comecei no processo, né? Comecei estudando cautelares, liminares, que era a minha paixão aqui na Federal do Paraná. E o processo, justamente esse instrumento que a gente tem, e que pode ser virado do avesso. Então, nós estávamos discutindo estratégia processual, ciência de dados e legal design. Uau. Então, como que você usa, hoje em dia, jurimetria, né? BIs, que são ferramentas de informação. Como que você usa toda esse que a gente gosta de falar no jurídico, nesse arcabouço digital, e junta com o design para entender o problema que você quer resolver processual. Então, eles estavam falando lá de propositura da ação, de escolher foro da demanda, por exemplo, de colocar local, mudar o local do contrato, né, num foro, em direito bancário, por exemplo. De você escolher a tese, você mudar a forma de argumentação numa peça, toda a tua estratégia processual. Você pode usar começando no dado. Né? Vamos pensar que hoje tudo começa e termina no dado. Né? A gente nasce dado e a gente morre dado. E a gente morre e o nosso dado não morre, né? O nosso dado vai ficar. Temos herança digital, tudo isso. Então, é dado. Tudo começa e termina no dado. Então, como você usa esse dado no direito, que a tecnologia está mostrando aí, né? Jurimetria e tudo mais, para você planejar a tua carteira. E aí, na hora que você formulou a tua tese, entendeu aonde você vai e como você vai ajuizar a tua demanda, seja ela no judiciário ou seja por um meio alternativo de resolução de conflito também. Temos isso hoje também, pensado com design. Na hora que você vai formular, então, a tua pretensão, a hora de você escrever isso, de você colocar, né, no papel, na tela do juiz ou do árbitro, seja lá quem for, você daí vai aplicar o design da informação com comunicação simples, né? Usando elementos visuais, muitas vezes até vídeos, e enfim, são várias formas aí que você tem conforme a natureza da informação que você vai trabalhar também, porque não tem regra pronta, Micaela, né? O pessoal, me manda um modelo de petição de visual law. Gente, são elementos que você tem dentro da peça. Então, como você transforma uma página num gráfico? Depende. O que você está falando lá? De relação de tempo, de espaço, de quantidade, né? Então,
Tudo isso você pode fazer. Você pode fazer colorido, você pode fazer colorido, você pode fazer preto e branco, você pode fazer em 90 tons de cinza, você pode fazer com QR Code, Aí depende da tua marca, do tipo de demanda que você tem, né? De quem é a tua empresa, né? O pessoal diz assim, pode usar roxo na petição? Ué, se você for no Nubank, pode. Você sempre pode usar roxo. Pode usar pink? Pode. Pode. Você quer usar preto só? Também pode. Vai ficar ótimo no preto e branco, entendeu? Então, assim, no design, a gente aprende uma coisa que eu tenho repetido muito, que o bom design ele é invisível. Então, a gente nem sabe que tem aquilo ali. E a gente nem percebe. Porque o nosso objetivo numa peça processual é convencer o juiz. Né? Exatamente. Deferimento ou indeferimento de pedido. É disso que a gente está falando. Então, eu não estou lá para ostentar. Eu não estou lá para mostrar que eu sei fazer coisa linda. E aí, se você trabalha em demanda consumerista, por exemplo, né, justiça do trabalho, e você coloca uma peça muito uau, que dá uma discrepância entre as partes, sabe? Mostra uma coisa de poder, não é nem bom. Não recomendo. Né? Não estamos para ostentar. Este não é o objetivo. O objetivo é dar a informação de forma simples, que ela apareça, e que eu tenha um deferimento do meu pedido. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Alcance o resultado. Exatamente. Não, respondeu super bem a minha pergunta, porque normalmente o advogado contencioso, Ana, ele fica muito avesso a algumas inovações. A gente tem essa tendência, né? Eles sempre acham, não, peraí, se eu colocar... É difícil você já conseguir convencê-lo a fazer um organograma ou uma linha do tempo, que é uma coisa básica, ok? Imagina você chegar, não, vamos aí fazer um gráfico, vamos fazer um fluxo de andamento dentro do processo. A gente está falando de uma operação, tipo de importação, que você quer demonstrar desde lá fora até aqui. É genial, né? Ajuda muito mais a visão. Então, é isso que a gente vai trabalhando cada vez mais com os advogados. Não é para você deixar um negócio colorinte total. E o que é interessante disso que você acabou de colocar é que te dá uma liberdade muito grande. Justamente por você não ter forma, você usa isso da forma que você quiser. É claro, usando o bom senso, que é a regra normal, né? Ou seja, como você muito bem falou, se eu, por exemplo, sou uma indústria de óleo e gás, eu não vou fazer uma petição com rosa, roxo e amarelo, porque no mínimo vão me achar uma alucinada. Agora, assim, usando o bom senso, a gente consegue chamar atenção para aquilo que é necessário. E uma outra coisa que eu queria ouvir de você, porque, assim, eu trabalho, por exemplo, numa grande empresa, a gente tem setores que são setores mais de consultivo, inclusive a Fê trabalha muito nessa parte, eu trabalho na parte de contencioso. Então, assim, você já falou da relevância do legal design para o advogado contencioso, ou seja, isso é fato, é possível, use, né, aproveite, explore. Agora, e o advogado de consultivo também tem essa utilidade? Tanto quanto, né? Porque você precisa falar de conceitos jurídicos e de conceitos difíceis para pessoas que não têm essa formação. Então, você vai fazer um parecer para um empresário, né? Você vai para um executivo, você vai trabalhar matéria técnica jurídica para pessoas que, às vezes, têm doutorado em sabe-se lá o quê, mas não conseguem ler um acórdão. Né? E quem disse que a gente tem que escrever daquele jeito? Né? Assim, muito... É cultural, é uma forma muito até valorizada, né? Então, muitas vezes eu vou fazer uma consultoria, trabalho uma peça no escritório, numa empresa, no jurídico de uma empresa, fica perfeita. Aí o pessoal olha e diz assim, mas tá tão curtinho, né? Mas é 5 páginas mesmo? Ai, não sei, eu acho que tem que ter um... E é uma crença, né? E, inclusive, eu tenho estado muito com juízes em eventos e no dia a dia também, trocado ideias. Gente, juiz não gosta de excesso, o juiz não aguenta mais. Então, o cliente também não quer. Não pense que o executivo, sabe, o fundador da startup está afim de ler um parecer de 40 páginas, né? Não é literatura, gente. Aliás, ler hoje em dia... consumir informação, né? Tá tão pesado para todo mundo, já era. Agora,
que a gente está tendo que aprender a ir e vir, a sair de casa e botar máscara, a lembrar que precisa não sei o quê, é muita carga de informação na cabeça das pessoas. Então, quanto mais simples, didático e objetivo nós formos, mais amados nós seremos. Né? Então, é conforto. A palavra hoje é conforto. E amor se traduz em honorários. Né, colegas? É isso, né? A gente não quer só likes, a gente quer honorários, a gente quer sucumbência, né? Nada mais justo para um trabalho bem feito. Então, dar conforto para o seu cliente, dar conforto para o juiz, para o árbitro, para qualquer pessoa, né? Eu tenho acompanhado muito as informações aí da pandemia, olhado, e eu fico impressionada como o pessoal gosta de usar a palavra em inglês, né? Lockdown. Ô, meu senhor, já tá tão difícil manter o povo dentro de casa. Dá para falar em português como é que é o negócio? Ótimo. Sabe? Porque assim, lockdown. Fica dentro de casa, é isso. Né? Resumo, né? Bem objetivamente. Home office, call. Gente, telefona, me liga. Beijo, me liga. Não tem. Pra que isso, sabe? Não, já deu. Não é bonito. Né? Todos os países desenvolvidos, cultos, usam a língua local. Né? No francês, eles usam a linguagem, eles traduzem para o francês. Em Portugal, eles traduzem para o português. Na Alemanha, para o alemão. Por que raios a gente fica usando o termo inglês numa população que não fala inglês? Então, começa por aí, né? Eu vejo muitas vezes jargão, né? Então, pega lá mesmo o pessoal de startup, né? Usando muito jargão, ou de engenharia, muita sigla. Isso também é ruim. Você peticiona para o juiz colocando um monte de sigla, um monte de jargão. Cara, é um profissional do direito, é uma pessoa que estudou direito, que depois se matou de estudar para passar num concurso e que vê matéria jurídica o dia inteiro. Então, você vai falar de uma operação, né? A gente tem tantos modelos de negócios novos hoje em dia, tantas formas de se fazer uma empresa, né? De modelos de negócios. Ai, porque o pitch do business, do não sei o quê, do break-even, do não sei das quantas. Tá legal, você sabe essas coisas. Acho super importante. A gente tem que saber. Você tem que saber. Você tem que saber o que é ROI, break-even, tudo. Você tem que saber, como advogado, se você vai trabalhar com direito empresarial. Mas você não precisa ficar esfregando isso na cara dos outros, né? Pouca gente esfrega latim na cara do povo hoje em dia. Já tá feio. Mas o inglês... Ó, me ocorreu, o inglês é o novo latim, né? Porque... Exatamente. Boa colocação. Tava um colega sabe... aqui. Até o Bruno tá falando que ele não aguenta mais ouvir mindset. Ai, Eu não, também, pelo amor de Deus, disruptivo, novo normal. Deu, né, gente? Gente, deu, né? Vamos assim, já tá puxado, né? Tocar o dia a dia, vamos falar em português. E assim, a linguagem é um instrumento de poder, né? Eu estava conversando com uma advogada outro dia que faz trabalhista, trabalha com empregado. E ela falou para mim, olha, se eu chego muito simples, falando muito básico, os caras acham que eu não sou advogada, que eu não estou à altura para defendê-lo no tribunal. Né? Porque tem essa relação de poder do advogado com o seu cliente, né? Uma crença antiga. Mas é um negócio que, assim, tem Google hoje em dia, né? Como é que você vai manter esse negócio assim, né? Não vai combinar, né? Se a pessoa pode dar 2, 3 Googles para descobrir, lógico, não estou dizendo aqui que um Google substitui uma consulta jurídica, de forma nenhuma. Mas se você falar difícil, a pessoa vai jogar lá e vai saber do que isso significa, para quê? Né? O Reclame Aqui tem um tradutor de juridiquês. Aliás, o Reclame Aqui é um baita caso de legal design, que eu considero, porque eles transformaram a experiência da reclamação, eles transformaram a experiência em uma aproximação entre fornecedor e comprador. Com toda uma engenharia, com tecnologia, 20 anos, né?
Então, assim, é um trabalho fantástico que eles fazem lá. E eles têm um negócio chamado tradutor de juridiquês. Pode baixar aí o aplicativo. É muito engraçado. Você põe lá gleba, enfiteuse, comodato. Ele dá ali a tradução. A tradução imediata. Não sabia disso, não. Aliás, realmente é um site extremamente útil, né? Eu acho até muito mais útil do que você chegar até o Procon, porque muitas vezes a empresa já resolve ali, já evita que a coisa ande. Então, a eficiência dele na comunicação e no resultado é gigantesca. Isso é design de interação na veia, né? É a experiência do usuário. O consumidor.gov.br, que também mostrou que as pessoas não precisam ir até, né, um Procon, ir até e tem a plataforma também que aproxima. O Mercado Livre também tem uma plataforma muito bacana. Então, são designers, desenvolvedores de sistemas, advogados, pessoas de negócio trabalhando juntas para desenvolver toda essa experiência, né? Sensacional. Eu queria saber o seguinte, Ana. Acho que você já conseguiu pontuar legal para o pessoal que está acompanhando aqui nos seus diversos níveis de conhecimento sobre o assunto, a relevância, né, do legal design para o advogado. Não importa se ele atua em contencioso, se ele atua em consultivo. É uma gama ampla, a gente pode utilizar. O importante é se trabalhar com bom senso e ver a necessidade, o que é que você precisa explorar ali. Agora, eu queria saber o seguinte, por onde a gente começa? Ana, a gente está te assistindo aqui agora. O que a gente pode pensar quando sair daqui para aplicar esses conceitos de legal design e melhorar a qualidade do nosso trabalho? Tá. A primeira coisa é entender que pedaço que você está, né? Se você está mais em design de serviço, se você está em atendimento de cliente, se você está no tributário, se você está no trabalhista, no processo, são pegadas diferentes, né? Então, é sempre muito bom conviver com pessoas da área, porque eu vejo milhões de formas de aplicar. Comecem a entender o que é a experiência do usuário, né? Para quem nunca ouviu falar nada disso, então eu tenho um podcast lá, já está em 10 episódios, chama Direito e Design. Então eu vou, em cada episódio, eu vou falando para que é legal design, para que serve, o que é visual, judiciário aceita, no Ministério Público, na Faculdade de Direito. Então eu vou pontuando várias coisas, né? Assim, para quem nunca ouviu falar nisso. E vai se arriscando a aplicar esses conceitos, né? Primeira coisa que eu digo para advogado é, ouvir. E com todos os poros, tá? Porque a gente fala muito. É verdade. Então, se eu quero entregar um produto melhor, entregar um serviço melhor para o meu cliente, para a pessoa que usa, né? E se eu estou falando de um jurídico de empresa, é o cliente interno, né? Às vezes os próprios advogados que trabalham do nosso lado, nós também somos usuários, vamos ouvir essas pessoas e vamos tentar entender quais são as dificuldades dessas pessoas. Então, deixa a pessoa falar. Né? A pessoa está consumindo a tua informação, ela tá lá lendo um contrato que você fez, ela está numa plataforma, ela está passando por uma solução lá que você entregou. Pergunta, o que você achou disso? O que você entendeu disso? O que você gostou? O que você não gostou? Por que você gostou? O que você não gostou? Né? Isso a gente chama de pesquisa, de empatia, mas é usar as duas orelhas muito e perceber o que é que está se passando. Uma das reclamações mais comuns que eu vejo dos clientes, né, eu trabalho muito com pesquisa de usuário para relação cliente-advogado, é que o advogado, ele não ouve. Então, o cliente vai lá, e cliente que eu digo pode ser o cliente de escritório ou de um jurídico interno, e ele começa a contar uma história, né? E o advogado, ele já está com o troço na cabeça, né? É um contrato de comodato, é um contrato de compra e venda, é uma ação de reintegração de posse. E aí o cliente vai falando, eu sei porque isso já aconteceu horrores comigo. Você vai viajando, né? Ele vai contando, porque daí eu fui lá e comprei, e daí não entregou, e daí aconteceu isso, daí no terceiro dia aquilo outro. Esse tá bom, tá? Mas a gente tem uma tendência de
querer trazer o cara, o cliente, para a informação que a gente precisa. Ah, tá bom, isso eu já sei, tá bom, tá bom. Agora me conta uma coisa. Não, isso aí não é importante. Não, tudo bem, isso aí você não tá, não precisa mais falar disso, que isso não é importante. Me fala daquela outra coisa. Então, a gente dá as tesouradas nos nossos usuários e nós, nessa história de não ouvir tudo e não entender toda a jornada dele, nós perdemos detalhes. E nos detalhes está uma coisa que se chama insight. E ó, eu falando aqui a palavra, né, gringa. Mas é o chance, né? Como é que eu traduzo insight? É o ahá, né? Você tem o luz. o clique, a luz, né? Então são pistas, né? São pistas. Então, mais sobre isso, né? Então, você trabalha no tributário, né? No jurídico, você trabalha na área tributária. Então, você desenha a operação dentro da tua empresa. Tá. Então, os caras querem lá desenhar... Eu trabalho mais no contencioso, né? Na defesa. No contencioso. É. Tá. Então, olha lá, ó, sacada, pulo do gato, eureka. Eureka também não serve, porque é grego, né? Mas pulo do gato, sacada, é isso aí. É isso que a gente procura, o pessoal ali tá ligado. É verdade. Então, você vai conversar então com uma área, né? Sei lá, controladoria, e eles vão te relatar uma questão para você endereçar no tributário. Quanto mais você conhece aquela estrutura, aquela situação que você vai precisar tratar, mais sacadas você vai ter. Sim. E mais condições de ter criatividade também e de pensar em soluções e estratégias. Então, chegar com uma ideia muito pré-concebida ou pronta é péssimo, né? Porque a gente deixa de explorar todo um universo que pode ser muito rico. Aí tem espaço para criatividade também, porque a gente só consegue criar se a gente tiver espaço. E se eu não conhecer a situação, se eu não conhecer o problema, eu não vou desenvolver uma boa solução. Né? Então, quando você convive um pouquinho com a área que está te trazendo ali a demanda, quanto mais você conhece do caso, isso em tudo na vida, tudo. Então, quanto mais você faz uma imersão naquela situação, naquele problema, quanto mais você convive, tem contato com aquilo, mais condições de desenvolver uma solução, uma boa solução você tem. Então, baixar a ansiedade, parar de achar que você tem que dar resposta muito pronta, né? No começo da minha carreira, eu sofria muito com isso, porque eu era gerente jurídica com 28 anos de idade, numa multinacional, reportava para 15 japoneses, diretoria. Então, assim, eu era muito nova, né, loira, olho redondo, no meio de um monte de japonês. Eu tinha uma pressão gigantesca para me fazer até ser respeitada como mulher profissional. E eu achava que pedir um dia para pensar, era assim um horror. Que eles tinham me trazer um negócio e eu dar uma solução assim de bate-pronto, entendeu? E eu fui aprendendo que quanto mais eu ouvia e, ok, posso pensar um pouquinho? Melhor a coisa vinha. E quanto mais ansiosa eu era e mais rápido eu queria dar aquilo, para dizer, nossa, como ela sabe, né? Cita artigo de cor do código, né? Essas bobeiras que a gente tem quando começa, né, na carreira. Mas eu perdia, porque eu não tinha tempo de mergulhar no problema. Ninguém consegue dar uma solução de bate-pronto, né? A gente não é inteligência artificial, a gente é humano. É verdade. Precisa dormir com o problema, né? Não tem aquela nada com 2 dias com uma noite no meio. Você precisa... Não, né? E eu não sei se você funciona assim, mas eu, por exemplo, sou o tipo da pessoa que eu não consigo arranjar solução e ideia nova enquanto eu estou pensando no problema. Eu tenho que me distanciar completamente, esquecer daquilo, tá? Tipo, ver um filme, ler um livro que não tem nada a ver. Tomar um banho. Tomar banho, dormir. E aí é impressionante, eu acordo no dia seguinte com a solução. Agora, se eu ficar parada pensando naquilo, não vem nada.
Acabou de entrar aí o Jean Siegel, querido amigo da Escola de Criatividade de Curitiba. E criatividade é um negócio que todo mundo acha que é uau, né? Que é para artista, que, nossa, eu vou ficar lá no idílio e a minha criatividade vai surgir. Criatividade é para todo mundo. Advogados são extremamente criativos, né? Extremamente. Para o bem e para o mal, né? O povo é muito criativo. E verdade. A criatividade, ela é alimentada de várias formas, né? Pode ser no silêncio, pode ser fazendo uma atividade que te dá prazer, e pode ser na pressão também. Quem nunca, né, na pressão, pá, é isso. Então, a gente precisa se dar esse tempo, mas se você não conhecer a realidade do outro, a situação do outro, e como esse outro vê isso, né, que é a tal da alteridade, da empatia, você não vai conseguir, né? Não vai conseguir. E esta é a grande vantagem que nós humanos temos em relação às máquinas, né? Sim. A gente dá volta, a gente cria, a gente vai, isso aí, tempo de maturação, volta, porque se a gente for competir com a máquina em X, né, horas, X minutos dar uma resposta, a gente vai perder sempre. Exatamente. Né? Eu tenho falado muito isso, porque essa questão, por exemplo, todo mundo fala, né, das máquinas virem a substituir o advogado, várias obras sendo escritas nesse sentido. Gente, não, né? É claro que a máquina ela vai ter um volume de informação, ela consegue processar um volume de informação que nenhum de nós consegue processar, por óbvio. Mas qual é o nosso diferencial? Você tocou no ponto nodal, é a criatividade. Você pegar aquele bando de informação, entendeu? E chegar a uma ideia nova, quebrar um paradigma, alterar um conceito. E é nessa vibe que a gente consegue, muitas vezes, mudar as coisas que nos incomodam, né? Mudar uma fazer a curva, né? Fazer a curva. Exatamente. Olha, fantástico, fantástico. Esse ponto que você tocou da empatia, da necessidade de você abrir esse espaço para a criatividade, principalmente, Ana, isso é muito comum, a gente pega muito em advogado. Até por uma questão de segurança, não é maldade. Você já vai para a reunião, se você leu, e aí normalmente a pauta de reunião serve para isso, para você justamente já ter uma visão do que você vai tratar, a pessoa já vai com parada na cabeça, né? Vai ser isso, vai ser aquilo, vai ser aquilo. Calma, né? Deixa a pessoa falar, ouve o que ela tem a dizer, para ver se realmente é aquilo que você pensou ou não, né? E no design a gente fala pessoas também, né? Porque como é sempre muito multidisciplinar, muito grupo, né? É importante você colher esses olhares de vários pontos diferentes, de várias fontes diferentes. Até porque a informação, o dado, ele está na cabeça de todo mundo, né? O conhecimento acumulado, a informação que a gente fala, tanto de gestão da informação. Então, numa equipe, é muito difícil você ter, então eu vou falar com o gestor. Não, talvez o guarda-mirim lá que vai saber do negócio. Já pensou nisso? Talvez o estagiário que saiba do negócio, né? Eu trabalhei num projeto que a gente redesenhou uma peça judicial e nesse lance, né, de controladoria, tudo muito dividido. Então, o advogado fazia a tese, os outros montavam as peças, os outros atendiam o cliente. Era a JEC, né, Juizado Especial Cível, e tinha uma moça recém-formada, uma advogada, que ficava o dia inteiro no Juizado Especial Cível, né? Recebia lá a planilha e fazia uma audiência atrás da outra, o dia inteiro. No dia seguinte, ela pegava a lista e fazia uma audiência atrás da outra. Mas ela nunca voltava para o escritório e contava o que acontecia dentro da sala de audiência para quem fazia a tese. Gente. Então, ela nunca conversava. Por quê? Porque foi montado um fluxo assim. Entendi. Então, quando eu comecei o trabalho ali, que eu comecei a entrevistar todo mundo, colocar todo mundo junto e falar sobre aquela situação, começou a vir muita coisa que o pessoal não conhecia. Por quê? Porque eles não tinham oportunidade de conversar. Porque no direito a gente não aprendeu a trabalhar assim. No design a gente trabalha em projeto, em equipe o tempo todo. Mas no direito, a gente já começa na faculdade, não fazer um trabalho. Aí eu faço a capa, eu faço a introdução, você faz o fechamento. Não! É tudo ao mesmo tempo agora, né? Então você vai para as organizações, para os escritórios, muito compartimentado,
acaba que as pessoas não sabem o que acontece. E o que acontecia dentro da sala de audiência era de uma riqueza tão grande, mas tão grande, e ela era a pessoa com menor salário, né? Lógico, ela estava começando ali, né? Estava no ponto de baixo ali da cadeia alimentar, né? E nem ela sabia que aquilo era importante. Por quê? Porque acho que era o primeiro emprego dela. Ela não sabia que aquele negócio era tão importante, assim, que o que ela vivia no dia a dia era super rico e servia para quem estava fazendo a tese. Ela não tinha experiência de vida, de carreira para saber isso, né? Então, de vez em quando, você precisa juntar todo mundo, fazer esse, né? Porque as pessoas não guardam, elas não escondem, não é isso. É o jeito que a coisa foi desenhada. Não, fantástico, Ana. Eu queria aproveitar aqui rapidinho e congratular a Cristiane Wakura, que acabou de entrar, né, que é coordenadora da Escola da Ju aqui no Rio, Marcelo Leal, que é coordenador do IBMEC. Muito bom ter todos vocês aqui. E você tocou num ponto que eu achei bastante interessante. Quando a gente estuda legal design, a gente não imagina que ele tenha esse contraponto de humanização. Todo mundo fica só Total. pensando na questão estética, né? Ah, eu tenho que fazer um desenho bonitinho, eu tenho que fazer uma parada colorida. Mas não é exatamente isso. Você tem que entender o outro lado. O foco é muito grande nessa questão da comunicação, né? De você entender a necessidade do outro, uma empatia forte também, né? Pessoas, né? Pessoas, exatamente. Pessoas. Exatamente. Eu acho que esse ponto aí que você tocou é bastante interessante para a gente sair um pouco dos nossos tronos como advogados, que a gente tem essa mania, né, de ficar todo mundo no troninho. Então é interessante a gente fazer essa comunicação. Agora, esse seria o primeiro passo. Qual seria o segundo passo que você indicaria para o profissional do direito? Além de aprender a ouvir e ter simpatia. Olha, entender, né? Como que eu aplico aquilo no meu dia a dia e, assim, testar, tá? Prototipar. Acho que o segundo passo é perder o medo de errar. Perfeito. Porque também é uma coisa que não nos é permitida, né, Micaela? A gente não pode errar. Então, assim, dizer, o advogado é prepotente, mas o que se espera da gente, né? Qual é o estereótipo? O que se diz que vai ser um advogado de sucesso? Quem é esse padrão que ensinaram lá atrás, né? Eu imagino que a gente é meio contemporânea aí de época de faculdade. Hoje já não mais, né? Então, prototipar que é experimentar. Então, assim, você acredita que fazer diferente pode te dar outros resultados? Experimente. Então, você vai aplicar no teu contencioso, numa tese, não aplica na carteira inteira, não aplica naquela tese de 1 milhão, aplica na tese de 5 mil ali, né? Vai tentando, vai testando. Pode errar, erra pequeno, né? R pequeno, R rápido. Esse é o mantra aí das startups. E pode errar, né? Porque você está experimentando. Então, seja isso na gestão do escritório, seja isso no fazer uma peça, atender um cliente, né? Então, puxa vida, eu vou fazer com aquele cliente mais chato, mais casca de ferida? Não, eu vou fazer com o cliente, né? Eu vou fazer com aquela tese mais arriscada. Vai indo devagar. E vai descobrindo na sua equipe também como é que você puxa as pessoas, né? Olha só, você, a Fernanda, né? Vocês puxam, são foguetinhos que saem voando aí, carregando e levando, porque a inovação, ela é isso, né? É você fazer diferente, trazendo resultado. Então, precisa arriscar, né? A gente fala aí sandbox regulatório, né? Outra palavrinha, caixa de areia, gente, tá? Sandbox, caixa de areia. Quem nunca brincou na caixa de areia quando era criança? Tem um episódio do podcast que eu falo disso. Caixinha de areia. Por que a gente brincava quando era criança na caixa de areia, né? Jogava areia na cara do amigo, fazia o castelo, chutava o castelo do amigo. A gente estava brincando de ser adulto, né? Brincando de ser gente. Então, hoje também, nas organizações, você tem caixas de areia, né? Para simular situações e simular regulações. Então, tá vindo, né? Esse conceito tá vindo porque precisa experimentar. Não dá mais para você lançar uma solução para o grande público
e ter um desastre, e não dá mais para você ficar preso no que sempre foi. Né? É assim que as coisas evoluem. Não tem, né? Passinho a passinho, devagarinho. Não tem uau, né? É passinho a passinho. Então, assim, não se preocupem, eu preciso comprar tecnologia, preciso fazer um curso de design gráfico. Gente, o design gráfico é a última parte. Por quê? Porque, primeiro, o grande lance, né, do Visualó, da informação jurídica simples, é o advogado que já tem todo aquele repertório. Então, quanto mais rodado, quanto mais experiência você tem no mercado, melhor, né? Mais coisa, mais repertório você enxerga, né? É justamente virar isso que a gente sempre viu no direito, aplicando o conceito de design. E aí você enxerga um outro jeito de botar informação. Tá bom, mas eu não sei entrar lá no Illustrator, no Photoshop, não tem problema. Você pega um papel, canetinhas, né? Rabisca. Começa ali. Né? Depois você pode ir para um Canva, para um aplicativo, no PPT você faz coisa, no Word você faz coisa. Não, eu quero uma coisa uau e eu não quero fazer. Contrata um designer. Né? O que um designer recém-formado ou estudante de design gráfico faz é impressionante. A minha filha não é designer, ela tem 14 anos, mas ela é uma artista. Acabou de me ouvir e está me olhando aqui com uma cara. Mas é uma artista, é uma menina que pinta desde os 5, que faz lettering, estuda com mapa mental. Ela tem isso dentro dela. Ela faz coisas que eu jamais faria. E então você tem um pessoal que está começando na carreira que faz muita coisa linda, funcional e fantástica, cuja hora custa muito menos do que a hora de um advogado que tem 10, 15 anos de carreira. Então, não sofram. Advogados, colegas, não sofram. Porque eu fico 5 horas, às vezes, para fazer um negócio e o meu colega designer gráfico faz em meia hora. E vai ficar melhor. Porque ele nasceu para isso. Entendeu? Eu vou ter que nascer de novo se eu quiser fazer certas coisas. Não vou fazer nunca. Então, também, a gente precisa entender as nossas limitações ou investir, né? Não, eu realmente quero fazer tela, né, de aplicativo, eu quero fazer plataforma, eu quero... É fácil de aprender, também não é bicho de 7 cabeças. Mas, por exemplo, no meu caso aqui, né, que eu já tenho 2 filhos, consultoria, treinamento, coisas para estudar, não tá dando para eu ficar uau em design gráfico. É claro, você tem que dormir também, né? Você tem que dormir, comer, né? Ter uma vida mínima. Né? E tem gente maravilhosa, tá ali a Aline entrou agora de UX, que faz facilitação gráfica, entendeu? Então, assim, para que é multidisciplinar? Né? Para que a gente trabalha em equipe? Para a gente justamente fazer isso, né? Então, eu vejo nos escritórios que tem alguns talentos que, nossa, trabalham interfaces muito bem. Então, dormia para os fracos. Pois é, gente. Não, mas eu acho que é fundamental isso que você colocou. A gente se conhecer também é importante. A gente saber no que a gente vai investir de conhecimento, no que a gente vai trazer uma outra pessoa que vai fazer aquilo 10 vezes melhor do que a gente. E olha só, advogados, por favor, trabalhem a linguagem, tá? Linguagem simples. É mais importante do que você aprender a fazer gráficos, infográficos, é você aprender a blocar um texto, escolher o verbo certo e eliminar toda a firula e o excesso, né? Então, se é uma coisa que eu tenho pensado muito, no início era o verbo, sabe? Já está na Bíblia. Procure o verbo, procure o substantivo da frase, tira o que sobra, escreve de uma forma... Ninguém está falando para escrever tati-bitati, não é. É preciso. Não é escrita literária, não é escrita para impressionar. Não. Alguém me perguntou de UX Writing aqui, né? Jovem copy. O que eu acho de UX Writing na elaboração de peças? UX Writing de novo, aí uma expressão em inglês, o X Writing, é escrita centrada no usuário. Você escrever pensando na pessoa que vai ler. O UX Writing, para quem tem interesse nisso, sigam o Bruno Rodrigues, que é o papa
Aliás, muitas consultorias, né, na Petrobras, em empresas no Brasil todo, manual de diretrizes de internet, o Bruno é fantástico. A escrita centrada no usuário, ela serve para você encontrar as palavras, a linguagem, o universo semântico daquele teu público. Então, junto com linguagem simples, a linguagem centrada no usuário também é muito importante. E, gente, o juridiquês não é o problema. O problema é o uso errado do juridiquês. O juridiquês existe para falarmos a nossa língua. É o idioma do povo do direito. Então, eu não vou tirar o juridiquês da petição. Porque quando eu escrever lá sucumbência, reconvenção, é para isso que serve. Mas eu não vou falar sucumbência, reconvenção pro fundador da startup lá que quer saber alguma coisa. Então, eu vou traduzir isso, né? É a questão do lugar, né? Outro dia alguém me falou assim, juridiquês é a mesma coisa que cerveja, né? Você não pode chegar num casamento chique lá, de terno, gravata e virar a latinha de cerveja, né? Você vai tomar cerveja na praia. A mesma coisa o uísque, né? Você vai tomar uísque no copo de cristal, naquela coisa bonita. Você não vai beber num copo plástico ali, né? Sentado na calçada com seus amigos. Não pode. Você pode tudo, né? Poder você pode. Quem disse que você não pode? Convém, né? Nem tudo que pode convém. Não fica tão gostoso, né? A cerveja bem gelada na praia é mais gostosa do que uma cerveja quente na cama de dormir, sei lá, né? Tô aqui pensando, né? O uísque no copo de cristal também, né? Fica melhor do que o uísque no copo de plástico sentado na calçada. Então, é questão de lugar, contexto. Né? Perfeito, Contexto. Ana. Olha, eu quero te agradecer demais pelas dicas que você deu. Eu acho assim que todo mundo que assistiu conseguiu ter um insight, uma luz, um pulo do gato, tá? Para conseguir utilizar no seu dia a dia com legal design. Infelizmente, a nossa live já está chegando ao fim. Então, assim, por mim, eu ficaria horas aqui falando contigo, porque o papo é maravilhoso. Assim, um prazer imenso te conhecer, nem que virtualmente. Muito obrigada pela tua presença. Obrigada a você. E, por favor, queria deixar as palavras finais com você. Olha, super oportunidade, muito obrigada, né? Esse público rico aí trouxe tanta coisa, né? Foi tão... Nem vi passar, gente. Obrigada mesmo, muitos amigos que entraram, né? Uma comunidade que tá vindo forte e cada um encontrando o seu lugar, sabe? Eu tô no tributário, eu tô mais no Visoló, eu tô mais na gestão. Então, assim, cada um encontra mais o seu pedaço, porque é um universo. Quero te agradecer. Quero falar mais com você sobre tributário também, que eu acho que tem aplicações bem específicas e interessantes nesse universo. Gente, o meu podcast Direito e Design, né? Se alguém puder digitar aí, Direito e Design. Minha conta Ula Holtz. Troquem figurinhas lá, me contem o que vocês andam fazendo, eu adoro saber. E é isso, Micala. Muito obrigada, parabéns. Excelente moderação, hein? Você é comunicadora de rádio, alguma coisa? Não. Tô virando. Mó jeito! Mó jeito, olha! Obrigada, Ana. Olha, não esqueçam de mandar para ela no link do Instagram, tá? Mensagem se vocês tiverem interesse no livro, no e-book que ela acabou de lançar. No e-book. É gratuito, tá, gente? É gratuito. Então aproveitem e mandem para ela isso. O Instagram dela tem todas as informações que eu tenho dado dessa live, então não deixem de adicionar ela e de mandar no inbox para ela, tá bom? Um beijo grande para todo mundo. Pessoal, com Deus. vou deixar até a aqui próxima. a minha conta e isso. Até a próxima. Tchau. Tá bom? Fica gravada? Tributário, com certeza. Fica gravada essa? Tá, vai ficar gravada no GTV, pessoal. Tá bom? Então tá bom. Tá bom. Beijo, gente. Obrigada. Valeu. Tchau. Tchau, tchau.